Métodos de ataque de engenharia social direcionados a investidores em criptomoedas. Dezenas de métodos e táticas diferentes foram compilados para protegê-lo ao longo dos anos. Eles podem até enganá-lo. Aqui está o que você precisa saber antes de perder dinheiro. Se você já leu alguns artigos sobre engenharia social antes, deve estar ciente de quão grande é o perigo. Os engenheiros sociais que visam especificamente os investidores em criptomoedas representam muitos graus diferentes de risco. Hoje vamos dar uma olhada detalhada no que é engenharia social, inteligência de código aberto e métodos de ataque de engenharia social voltados para investidores em criptomoedas. O que é engenharia social? Os engenheiros de software codificam programas, os engenheiros civis constroem edifícios e os engenheiros mecânicos constroem máquinas. Então, o que os engenheiros sociais fazem? O trabalho deles é hackear pessoas. Eles fazem isso de várias maneiras. O objetivo dos engenheiros sociais é fazer pesquisas suficientes sobre o alvo que eles definiram, manipulá-lo de acordo com seus próprios objetivos e vazar informações dele. De golpistas de telefone ao grupo de hackers norte-coreano Lazarus, muitos indivíduos mal intencionados se envolvem em ataques de engenharia social de vários graus. Falamos sobre hacking humano, onde a captura figurativa é o benefício obtido pela habilidade de manipular o alvo. Kevin David Mitnick é um dos maiores hackers da história e está entre os melhores engenheiros sociais. Os atacantes cibernéticos precisam ser bons engenheiros sociais, não importa o quão técnicos sejam. Porque às vezes você não consegue quebrar os firewalls que custam centenas de milhões de dólares com seu conhecimento técnico. Para se infiltrar lá, um tolo interno lhe trará uma taxa de sucesso maior do que os melhores métodos de ataque. Métodos de ataque de engenharia social direcionados a investidores em criptomoedas. Dezenas de métodos e táticas diferentes foram compilados para protegê-lo ao longo dos anos. Eles podem até enganá-lo. Aqui está o que você precisa saber antes de perder dinheiro. Ataques de engenharia social. Como mencionamos acima, existem vários níveis de ataques de engenharia social. Embora você não precise se comunicar diretamente com os alvos para um ataque simples, pode levar anos para um alvo de alto nível. É difícil categorizar os ataques de engenharia social com precisão, mas fazendo uma definição geral, podemos segmentá-los de acordo com os métodos. Ao fazer isso, vamos dar um exemplo para cada nível. Ataques simples. Ataques simples são feitos com métodos de phishing descuidados, armadilhas de vírus, etc. Por exemplo, um site de compras é hackeado e os endereços de e-mail dos usuários vazam. Nos fóruns onde os cibercriminosos compram, esses dados são publicados mediante o pagamento de uma taxa ou gratuitamente. Um invasor cria um clone do site relevante e envia e-mails para todos esses endereços de e-mail como se fossem provenientes do site de compras hackeado. As vítimas acessam o site por e-mail e inserem as informações do usuário. Assim, o invasor pode acessar as informações do cartão. De respostas automatizadas do Twitter a ataques DM automatizados, todos eles podem ser incluídos nesse tipo simples de ataque. Ataques menos simples. Esses métodos de ataque são menos simples devido ao tempo necessário para competência técnica e infraestrutura. Os engenheiros sociais criam sites para versões gratuitas de software existente. Ao fazer o download e executar a versão gratuita aqui, você está dando um backdoor ao invasor. Ele também pode extrair quaisquer dados do seu dispositivo. A parte de engenharia social do trabalho está aqui nos aplicativos falsos, sites falsos e seu marketing. Ataques moderados. Uma mensagem chega em sua caixa DM do Facebook ou Twitter. Se o alvo for homem, ter um perfil falso feminino aqui aumenta a taxa de sucesso. O invasor que deseja conhecê-lo não gastará mais do que alguns dias para ganhar confiança e, quando tiver tempo suficiente, enviará um arquivo para você baixar. Embora inicialmente pareça um único arquivo PDF e Excel, na verdade são dois arquivos combinados. Quando você abre o PDF, o vírus é executado em segundo plano.
Para alvos de baixo segmento, a imagem sexualmente explícita geralmente é enviada. Neste tipo de ataque, é suficiente analisar aproximadamente o alvo. Métodos de manipulação detalhados não são necessários. Ataques de alto nível agora exigem que o invasor analise completamente a vítima. Foi o que Lázaro fez. Mais de 600 milhões de dólares foram roubados quando a ponte Ronin foi hackeada. Eles conseguiram isso por meio de métodos de engenharia social. Por que os firewalls multimilionários são difíceis de hackear se não houver zero-day, vulnerabilidade recém-descoberta? Mas o homem não é assim, é mais possível detectar nele a fraqueza ou mesmo criar uma fraqueza a partir dela. Agora, em vez dos exemplos curtos acima, vamos examinar ataques detalhados de engenharia social de alto nível por meio do ataque Ronin na próxima etapa. Métodos de ataque de alto nível. Ao mesmo tempo, sei que as maiores perdas focadas em criptomoedas são sofridas por ataques de engenharia social, e mesmo daqui para frente. Ao longo dos anos, a adoção de criptomoedas aumentará e mais investidores serão alvo desses ataques. Incidente: invasão da ponte Ronin. Meta: um membro da equipe. Atacante: Lazarus, grupo de hackers do estado da Coreia do Norte. Primeiro, o objetivo tinha que ser determinado. Se a ponte for hackeada, a chave privada precisa ser comprometida. Antes desse evento, 4 das chaves haviam sido comprometidas por ataques de engenharia social menos rigorosos. No entanto, 5 de 9 chaves tiveram que ser capturadas para poder fazer transações na carteira multisig de Axiedão. Para isso, eles procuraram um engenheiro que trabalhava na Sky Mavis. Isca na vara de pescar, maior salário e melhor cargo. Pense no seu momento mais feliz: se alguém te pedir algo, você pode fazer. Em outras palavras, excitação e felicidade, assim como medo e pânico afetam nossos processos de tomada de decisão. Os engenheiros sociais também entendem bem de psicologia. Eles fizeram essa oferta atraente ao engenheiro do Sky Mavis, mas os preparativos foram feitos de antemão. Artigos falsos na internet sobre a empresa que oferece o emprego, um site falso. Por que o alvo pode se dar ao trabalho de confirmar a exatidão da oferta de emprego? Alguém da equipe Lazarus disse que queria oferecer o trabalho a esse engenheiro e os detalhes estão no arquivo PDF em anexo. Quem vê este vídeo hoje deve responder: e se você recebesse um e-mail de uma empresa muito grande com uma oferta de emprego e houvesse um arquivo no arquivo anexo que você sabia que contém detalhes sobre direitos sociais, incluindo o salário? Você provavelmente irá baixá-lo e abri-lo. Mas o que você vê como um PDF é um arquivo combinado criado com utilitários chamados binder. Em outras palavras, quando você abre o arquivo, um PDF é aberto e ao mesmo tempo um backdoor, backdoor, começa a ser executado. Como resultado, a quinta chave privada também é apreendida e a equipe Lazarus lava esses ativos em misturadores de criptografia para alimentar os foguetes da Coreia do Norte. Após o incidente, Sky Mavis aumentou o número de 9 para 11. Mas, tecnicamente, os engenheiros sociais podem encontrar 51 idiotas nessa empresa se ela subir para 100, a menos que ele informe seus funcionários. Então, o que aconteceu com o computador da vítima depois de abrir o arquivo? Com os mesmos métodos, informações confidenciais de estados são vazadas, dados privados de empresas são apreendidos e ataques de cripto-dinheiro são feitos. Características dos ataques de engenharia social. Um pouco mais de detalhes seria bom. Porque se você dominar esses detalhes, poderá entender melhor quais são realmente as intenções de quem se aproxima de você. Os engenheiros sociais são movidos pela persuasão e confiança. Você se vê sendo manipulado enquanto é atacado. Emoções extremas. Eles colocam seu alvo em emoções como medo, raiva, tristeza. Assim, os alvos que não podem tomar decisões sensatas podem ser direcionados com mais facilidade. Por exemplo, um método pelo qual até os juízes são defraudados e as pessoas continuam perdendo dinheiro.
Alguém liga para você e diz que você é promotor, seu nome está envolvido em um incidente terrorista, traga o dinheiro e assim por diante você acredita. Ruídos de rádio por trás, seu sucesso em manter você longe das pessoas ao seu redor, o tom persuasivo do atacante e dezenas de outros fatores de apoio fazem com que você cometa erros. Urgência. Por exemplo, no caso do Ronin, o engenheiro abriu o arquivo sem demora porque havia uma recompensa no final. Os atacantes fizeram o possível para fazer o engenheiro pensar que havia recebido uma oferta tentadora. Olha, esta oferta de emprego pode ser feita para parecer que foi enviada até mesmo da IBM ou da Apple. Com o mascaramento, alguém pode enviar um e-mail para você como se fosse da Apple, e até mesmo um invasor com competência técnica suficiente pode até ligar para você do 155. Mas se você não sabe que as chamadas externas do 155 estão desligadas, você acreditará no invasor. Então eu sei que o 155 está fechado para chamadas externas. Em seguida, eles tentam convencê-lo ligando para os números das agências que você pode confirmar na internet. Confiança. A confiança é uma das coisas mais importantes em um ataque de engenharia social. Pode levar meses ou até anos de trabalho para atingir um objetivo que vale a pena. Uma vez que a confiança é conquistada, o atacante atinge seu objetivo. Este é um trabalho de longo prazo feito pelos serviços de inteligência. Em ataques de engenharia social de curto prazo, o engenheiro social faz várias coisas para que você não pense que ele está mentindo. Métodos de atacar investidores em criptomoedas. Em primeiro lugar, como mencionamos acima, se 1 bilhão de pessoas no mundo fossem atacadas pela engenharia social, 1 bilhão de histórias diferentes poderiam ser escritas. No entanto, dar uma olhada e se familiarizar com os vários métodos de ataque que também visam os investidores em criptomoedas é um bom passo para a proteção. Ataques de phishing. Estes são divididos em muitos subgrupos. Por exemplo, spam phishing é um e-mail falso enviado para milhares de destinos ao mesmo tempo. Você pode pensar nisso como uma grande rede lançada ao mar. Por exemplo, chega um e-mail da bolsa de valores que você sempre usa e pede para você baixar um arquivo ou alterar sua senha no link do e-mail. Na verdade, os invasores enviaram o e-mail. Existem ataques de phishing de voz. Estes, por sua vez, tentam persuadir os alvos com chamadas telefônicas automáticas. Eles podem tentar convencê-lo dizendo que estou ligando do mercado de ações do Google ou da Binance e assim por diante. Em ataques de phishing nas redes sociais, por exemplo, a MetaMask trata você como se fosse do atendimento ao cliente. Não quero entrar em muitos detalhes e prolongá-lo, eles já preenchem quando você tuita esta palavra. Esse ataque automatizado também tem gosto de spam phishing. A imagem é um exemplo disso. Eles pedem que você digite as informações da sua carteira no formulário do Google como um idiota. Google Phishing. Quando você busca por uma palavra, o site anunciado aparece no topo. Por exemplo, enquanto estiver acessando o site MetaMask, você pode clicar no site falso na parte superior e baixar o vírus daqui. URL Phishing. Vamos examinar o MetaMask novamente. Em um artigo, nas mídias sociais ou em qualquer lugar, links semelhantes ao endereço do site da MetaMask são deixados e espera-se que você clique. Esses links podem conter caracteres especiais e assim por diante. Ataques de redirecionamento. Esses são os métodos que podemos chamar de nível mais intermediário. Por exemplo, você está navegando no site de um projeto de criptomoeda ou site de notícias. Se esse site tiver sido invadido por invasores ou se o proprietário do site for malicioso, ele poderá redirecioná-lo automaticamente para o endereço preparado para phishing. Por exemplo, você é direcionado para um site no meio das notícias e há uma mensagem como nós, como Binance, damos 100 boosts de recompensa para quem fizer login em 1 hora. Você pensa que está realmente no site da Binance e conecte-se. A história pode nem sempre ser tão simples. Ataques de isca. Aqui, o atacante usando sua curiosidade irá atraí-lo.
Esses ataques de isca são feitos de muitas maneiras diferentes. Especialmente em nosso país, podemos ver esse aumento no futuro. Os investidores em criptomoedas também precisam ter cuidado com eles. Então, resumidamente, por que esses ataques de isca? Pendrives que você encontra no caminho na porta. USB na sua bolsa. Direcionar links no e-mail. Ataques de pretexto. Vamos pegar o seguinte exemplo para explicar este método de ataque. Você é um investidor em criptomoedas e é conhecido por todos. Um invasor confiante, disfarçado de soldado, eletricista pode bater à sua porta e colocar um dispositivo de escuta, router. Eu sei que parece coisa que você vê nos filmes, mas alguém com potencial para ganhar milhões de dólares pode fazer isso e não é tão difícil tecnicamente. Ataques quid pro quo. Isso é bondade em troca. Você ajuda alguém e eles querem enviar uma NFT para você. Você aceita isso porque ele fez isso para retribuir seu favor. No entanto, a NFT recebida inutiliza sua carteira e você pode vender essa NFT em um só lugar, e ao conectar sua carteira aqui, ela autoriza a transferência para o contrato inteligente e você perde todos os seus ativos. Conclusão dos métodos de ataque. Todos esses métodos de ataque são aplicados profissionalmente para criptomoedas, incluindo ICOs, carteiras e bolsas falsas. No passado, os engenheiros sociais tinham que roubar um banco para ganhar 100 milhões de dólares. O roubo de um grande investidor em criptomoeda hoje é equivalente a roubar um banco. Além disso, o risco de ser pego é menor, as taxas de sucesso são maiores e menos energia e gastos de capital são necessários. Existem dezenas de métodos de ataque diferentes. Mas chega, agora vamos para a última parte. Como podemos nos proteger desses ataques? Como seremos protegidos de ataques? Se você não vagar em uma boa gaiola, não há como escapar das mãos de um bom caçador. Talvez você tenha encontrado um veículo que foi apreendido na França recentemente. A polícia inicialmente pensou que os cabos no porta-malas eram um conjunto de bombas. Mas depois descobriu-se que era uma estação base falsa. Alguém, provavelmente o serviço de inteligência de um país, estava andando pelas ruas da França com essa configuração, custando não mais que 100 mil dólares. Essa configuração era vista como uma estação base pelos dispositivos móveis da região. As ligações feitas pelos aparelhos conectados aqui, o tráfego da internet e tudo que você possa imaginar estavam nas mãos do invasor. Sim, suas senhas também se estiverem logadas em sua conta Binance. Na verdade, se o invasor desejar, ele pode infectá-los com vírus, direcionando o tráfego desses dispositivos móveis. A menos que você seja Vitalik Buterin ou CZ, é improvável que seja alvo de tal ataque. Então, quais precauções você pode tomar contra métodos de ataque dos quais você pode ser um alvo? Mesmo se você for hackeado, não perca. A única maneira de fazer isso é se você não negociar criptomoedas no computador que usa diariamente. Assim, mesmo que você seja alvo de um ataque, os invasores não conseguem acessar sua carteira a partir do seu dispositivo. Obtenha um segundo laptop, faça todas as suas transações financeiras nele e nunca instale o Microsoft Office neste dispositivo. Conecte-se à internet com os dados móveis do seu telefone e use dispositivos iOS, se possível. Obtenha um antivírus pago com todos os recursos que também protege contra ataques de phishing. Aplicativos craqueados são arriscados, não os use. Ignore mensagens de pessoas que você não conhece nas redes sociais, especialmente se elas estiverem tentando estabelecer intimidade emocional com você. Se você recebeu uma oferta atraente nas redes sociais ou por e-mail, uma oferta de emprego, o que for, não tome uma decisão precipitada. Especialmente se houver um arquivo enviado a você, não o abra sem ter certeza de que a outra parte é uma empresa real. Se possível, obtenha um VDS para suas transações arriscadas. Você pode minimizar o risco de danificar seu dispositivo original abrindo os arquivos suspeitos,
Em seguida, redefinindo os sistemas nos VDSS que você recebe do exterior por alguns dólares por mês. Não tome decisões precipitadas quando qualquer oferta tentadora o excitar. Por exemplo, se alguém está oferecendo a você 30% APY por dólar, provavelmente está tentando enganá-lo. Informações de carteira descentralizadas compartilhadas na internet são uma armadilha. Você verá 12 palavras de informações de carteira descentralizadas no correio ou na mídia social, e esta carteira tem NFTs para sacar. No entanto, para pagar a taxa de gasolina, você deve enviar dinheiro para o endereço porque não há saldo na carteira. Controlada por um contrato inteligente, esta carteira transfere automaticamente o saldo relevante para a carteira segura quando você faz uma transferência. Esta história pode ser desenvolvida de centenas de maneiras diferentes. Nunca negligencie a verificação de URL. Supondo que você conectará sua carteira à plataforma OpenSea, certifique-se de repetir os caracteres na barra de endereço várias vezes. Repita a mesma coisa ao fazer login em sua conta de câmbio. Invista X dólares, pague em X meses. Histórias como mover para ganhar podem se transformar em um grande hype. Desconfie destes. Não informe seu ambiente sobre o tamanho do seu investimento em criptomoeda, para não ser alvo de ataques físicos de engenharia social. Um jovem parente seu que está constantemente entrando e saindo de sua casa pode começar a observá-lo inserindo um USB infectado em seu computador em alguns segundos. Cuide da segurança Wi-Fi da sua casa e não compartilhe sua senha com seus vizinhos. Como resultado, os investidores em criptomoedas são alvos altamente atraentes para os invasores. Depois de meses cuidando de você, estabelecendo proximidade e conquistando sua confiança, você encontrará pessoas que podem prejudicá-lo facilmente. Muitos dos métodos mencionados aqui ainda são usados hoje por pessoas que desejam fraudar investidores em criptomoedas. E será usado com muito mais intensidade no futuro. A parte mais crítica dos ataques de engenharia social são histórias persuasivas que são excessivamente detalhadas. Você não pode combatê-las. Tudo o que você pode fazer é questionar tudo na internet e não confiar em ninguém com total rendição. Mesmo as histórias mais tolas têm compradores. Nunca se esqueça disso. Os golpistas nigerianos ainda estão fraudando as pessoas no Iêmen hoje, dizendo que sou um soldado no Iêmen, sou filho do rei derrubado. Eles podem enganar e roubar as pessoas por meio de métodos chamados ataques de amor. Embora essas histórias tolas tenham compradores, lembre-se de que cenários muito mais complicados podem enganar você. Para não entediar ainda mais o ouvinte, não entro no assunto das histórias aperfeiçoadas pela inteligência de código aberto, pois esse é um assunto que será examinado detalhadamente em si. Se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Até mais!